Lucas. Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. E o versículo é o versículo a partir do versículo 30. Evangelho de Lucas 10, 30. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos uma parábola que Jesus contou diante de um questionamento, né? E é uma lição. A palavra de Deus ela nos ensina nos mínimos detalhes. A palavra de Deus, ela veio, ou ela é tudo, ou tem a resposta para tudo que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Se soubermos vivê-la, vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, porque ela tem uma instrução para todas as áreas da nossa vida. Tudo que você faz, tudo que vamos fazer, o que queremos fazer, ela vai ter uma orientação concreta. Então, se estivermos ligados em Deus, porque Jesus diz o quê? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, né? Então, isso quer dizer que é um conjunto, é um quadrado, né? Onde precisamos entender, ou estar ligado a Deus para entendermos qual é a vontade dEle para nós. E muitas das vezes a gente se preocupa muito com algumas coisas e esquece do mais importante, né? Jesus falou sobre isso, muito sobre isso. Nos preocuparmos com o que não deveríamos, né? Tem coisa bem mais importante. Ele falou para Marta, Marta, tem coisa bem mais importante, Marta, do que estar se preocupando com a casa, Marta, do que estar se preocupando com os afazeres da casa. Aproveita, Marta. Mas Marta estava muito ocupada. Então assim, e Maria aproveitando. Então nós precisamos entender isso. Nós nos preocupamos muito com o que não deveríamos nos preocupar. Tá, irmãos? E precisamos estar atentos a isso. E nessa parábola nós percebemos o que é mais importante. O que é mais importante, irmãos? Ele diz: e respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram, né? E espancando, se retiraram, deixando meio morto, quase morto, né? Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou de longe. Igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas depois, né, certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. Aproximou-se
atou-se as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levando-o para uma estalagem, e cuidou dele. Só até aqui por enquanto. Irmãos, é importante essa mensagem, porque nós estamos vivendo assim um tempo em que nós precisamos estar muito atentos e prestar muito atenção no que está à nossa volta, né? Estar muito atento a isso, porque muitas das vezes nós ficamos desligados do mundo espiritual e só vemos o natural. E quando a gente vê só o natural, a gente não consegue enxergar o espiritual. Só consegue enxergar o natural quem está ligado no espiritual, entende? Então, se alguém está ligado no mundo espiritual, ele consegue ver tudo. Ele percebe tudo, ele percebe o que está certo e percebe o que está errado. Quando alguém está ligado no mundo espiritual. Quando alguém não está ligado no mundo espiritual, ele não consegue entender nem o mundo físico que está diante dele. Ele se confunde, né? Ele se confunde. Nós estamos vivendo hoje um tempo, por exemplo, não é o caso desse sacerdote e desse levita, não é o caso deles. Hoje em dia, nas estradas, o que é que as pessoas fazem? Elas fingem que foram assaltadas, que estão em perigo, e tenta parar os veículos que passam. Para quê? Para cometerem crimes, né? Então, imagine, você vai passando em uma rodovia, uma estrada, que seja, BR, e aí você vê uma pessoa pedindo, né, se mostrando desesperada, e você para ajudar aquela pessoa, achando que aquela pessoa está precisando verdadeiramente de ajuda. E aí, quando você para, você descobre que é uma emboscada, é um assalto. Isso acontece muito, irmãos. Isso acontece muito. Não foi o caso deles. Eles passaram e viram aquele homem ali no chão, sanguentado, machucado. E eles perceberam o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que eles passaram de longe. E aí eu fico analisando, se fosse nos dias de hoje, o levita atrasado para a ministração do louvor. Eu não posso parar não, senão eu vou me atrasar. O sacerdote está, misericórdia, estou atrasado para o culto, tenho que ministrar a palavra. E aí os dois não têm tempo para ajudar aquele que está. Eles estão todos comprometidos com a obra de Deus, eles estão todos preocupados com a obra de Deus, que eles têm compromisso, eles têm horário a cumprir. E aí eles não param, né, irmãos, para ajudar o homem que estava machucado. Então é uma bela lição para os nossos dias, para nós. Porque, irmãos, nós não nos preocupamos com o que é mais importante, sabiam? Nós não nos preocupamos com o que é mais importante. Nós falamos muito de prioridade, mas nós não somos muito de prioridades, de priorizar o que é mais importante. E esse é um dos nossos problemas. Esse é um dos nossos problemas. A prioridade daquele sacerdote, a prioridade daquele levita
Você vai passando aí na rua, ou até numa estrada, uma rodovia, e alguém necessita do seu socorro e você não ajuda, você está cometendo um crime de trânsito, uma infração de trânsito, né? Os habilitados aí estudaram isso, né? Então, você pode ver uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, você pode ajudar, e você passa, não, atrasado, né? Você está cometendo uma infração de trânsito. Eu não lembro nesse momento, né, a penalidade, mas é uma infração. Você não pode se negar ou negar atendimento a alguém que acabou de ter um acidente de trânsito. E é por isso que nós estudamos, é por isso que o habilitado, ele estuda aqueles primeiros socorros. Não é lá essas coisas, né? Os primeiros socorros que nós estudamos é muito pouco, muito raso, né? Mas é para termos uma ideia de atender alguém, saber como atender alguém. Não é você mexer em uma pessoa que sofreu acidente de moto, de carro, o que seja, alguém que está com fratura. Não é você querer mexer nessas pessoas, todo mundo sabe disso. Mas é você dar atenção, é o que? Você ligar para o socorro, você sinalizar, que é o primeiro, né? Primeiro ponto. Teve um acidente, a primeira coisa que você tem que sinalizar o local. Depois que você vê que está tudo seguro, que está seguro, aí você se preocupa com a vida e aí vai entrar em contato com as autoridades, né? Então, o levita e o sacerdote cometeram, né, irmãos, infração. Passaram de longe. Não vou me meter com isso não, não vou me envolver com isso não. E muitas das vezes é isso que falamos, né? Alguém precisa de ajuda, aí nós falamos o que? Não vou me meter com isso, né? E isso envolve também, irmão, nossos filhos, nossos familiares também, parentes, né? Muitas das vezes a gente fala isso. O problema é tão complicado que você diz, não vou me meter, né? E em algumas situações é você não se meter mesmo, mas em outras situações é bom se meter, tá? É bom se meter, porque Deus, ele nos levantou como pessoas que estaríamos ajudando outros, né? Construtor. Nós somos construtor, nós somos pessoas que, você está aqui me ouvindo, Deus você ser construtor, construir onde está caído, se levantar onde está caído, você fortalecer onde está fraco. Deus chamou para levar paz onde não tem paz. Deus chamou para fazer diferença onde está o caos. Você entendeu? Deus nos chamou, irmãos. Se você está aqui me ouvindo e até nas redes sociais, é porque Deus, ele não quer você aqui na terra, é o bonitinho, a bonitinha, para ter ela aqui na terra, para brilhar apenas, sabe? Ser o importante. Não. Todos que estão aqui na terra, nos dias, Deus tem um propósito na tua vida e algo a fazer através da tua vida. Ninguém crê, né? Você acha que está aqui por quê? Por que é que você está aqui? Por que é que você está vivo hoje? Por quê?
É porque Deus precisa de você. Ah, pastor, mas Deus precisa... Sim, precisa de você. Se não precisasse de você, não estaria aqui, ele já teria levado. Você está aqui porque ele precisa de você aqui na terra. Entende? Somos nós, irmãos, aqui na terra, somos nós. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, ele está na terra por causa dos seus. Quando o Espírito de Deus sair daqui da terra, os seus já saíram. Isso, cremos no arrebatamento. Nada mais aqui na terra. Ele não tem nada com que se preocupar mais aqui na terra. Ok? Depois do arrebatamento. Não vou entrar na questão escatológica não, tá? Vou falando de uma forma simples. Então, se somos guiados pelo Espírito de Deus aqui na terra, nós vamos nos desenvolver, nós vamos se mover aqui na terra. E vamos fazer algo em prol do reino de Deus. O irmão, o pastor, testemunhando aqui no domingo. Lembram? Quem estava aqui no domingo à noite? Pastor Gils. E ele postou, não sei se foi no grupo dos pastores, acho que foi. Não sei se foi no grupo dos pastores ou no grupo da igreja. Que ele postou o relatório da quantidade de vidas que ele já ganhou para Jesus nesses 3 meses, não é isso? De janeiro para cá. Foi isso? Então ele postou, ele testemunhou o que Deus está fazendo através da vida dele, e ele postou no grupo. Acho que são 15 pessoas, não é isso? 15 vidas. Eu até falei para o pastor Léo aqui na hora, eu falei, rapaz, ele está enchendo a coroa dele de pedras preciosas, né? Porque sábio é, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Quão formosos são os pés. Quem ganha almas, sábio é. Então assim, ele não está perdendo a oportunidade, primeiro ponto. Ele não está perdendo a oportunidade. Segundo, ele está deixando o Espírito Santo mover, porque ele só fala e o Espírito Santo convence. Está fazendo muita coisa não, irmãos? Não é muita coisa, sabe? Não é complicado. É simples. Mas nós aqui muitas das vezes não estamos disponíveis para tal função, ou papel, momento, prioridade, tá? Então voltando para o levita e o sacerdote, porque eles são os dois que perderam, que deveriam ter ajudado o samaritano e não ajudaram. Não é apenas porque não conhecia, né? Não é porque era de uma outra região, existia uma rivalidade, não era apenas isso, não era, porque hoje, eu lembro que a cidade nem tanto, né? Cidade grande nem tanto, mas o interior normalmente tem umas brigas, umas rixas de famílias, né? Não sei se alguém aqui viveu isso, né? Mas tem algumas rixas, mas se o animal do outro entrar no terreno do outro, ele, né, como diz a Bíblia, se solta. Normalmente ele não deixa o animal fugir. Eu lembro que quando tinha um animal solto, a gente sabia de quem era. Então a gente ou prendia aquele animal para que ele não desertasse,
podia ser de quem for. A minha família, graças a Deus, não tinha assim, na minha época, não tinha problema com outras pessoas da região. Na minha época, eu sei que antigamente o meu pai teve alguns problemas com o pessoal lá, por questão de terra, né? Isso existia muito. E a história é longa, né, que envolve meu pai, porque foi ameaçado de morte e muito mais. Mas assim, na minha época, ele não tinha inimigos. Então, mas quando vinha um animal de alguém distante, não, prende que deve ser de tal região. Bota aí que o dono vai aparecer. Então assim, aquele cuidado com as coisas do outro. E a Bíblia fala, né, irmãos? A Bíblia fala sobre isso. Que se chegar um animal, né, de alguém próximo, que era para eles tinham que prender, né, até o dono chegar. Nos dias de hoje, né, as coisas não acontecem muito assim, em algumas regiões, né, não é bem assim que acontece. Mas biblicamente era assim, e lembro que na minha época de adolescente era assim. Cuidado com as coisas do próximo. Não era muito chegado, não era conhecido, mas tinha um cuidado, né? Hoje na cidade grande, vai depender muito da situação, né? Mas que você precisa entender que você não está no mundo da lua, que você não está só, e que você precisa viver e Jesus aparecer em você. E que não importa a situação que você esteja vivendo, a sua preocupação, os seus afazeres, né, é deixar de ajudar alguém que está em uma situação difícil, porque você tem que chegar, tem que ir resolver algo sério, né? Eu tenho que trabalhar, não posso me atrasar, tem uma consulta marcada, eu tenho um exame marcado. Tá, irmãos? Você percebe que a pessoa está morrendo? Ela é prioridade total. E eu não estou falando só físico, não. Eu estou falando da morte espiritual também. Quantas pessoas percebemos que ela está morrendo espiritualmente? Mas o que a gente faz? A gente só fala: olha, tu percebe como é que está fulano? Olha, tu percebe como é que está ciclano? Olha como é que está Beltrano? Olha como é que está a vida dela. Só isso, Mas o que a gente faz de resultado concreto? Qual é a nossa ação? E a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina, quando a Bíblia diz assim, olha,
amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Hein? E ao teu? Como o quê? Como a si mesmo, como a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. E amar ao seu próximo como a você mesmo. Então quando você entende isso, você vê que nada é mais importante do que a vida. Nada. Se amar a Deus é o primeiro lugar, em segundo lugar o seu próximo, acabou, irmãos. Acabou. E nós precisamos colocar mais em prática a palavra de Deus. Nós erramos muito, tá? Erramos muito o alvo. Nós estamos precisando ter muito cuidado, porque o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo nós chamamos de corre-corre, onde nós só pensamos no natural, onde a nossa maior prioridade é o natural, a maior parte do nosso tempo. E a palavra de Deus, quando diz em Mateus 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é falando da prioridade que é o servir a Deus, sabe? E todas essas coisas vos serão acrescentadas, é toda a tua vida. Então por que nós, muitas das vezes, não chegamos onde gostaríamos de chegar? Por que muitas vezes não acontece o que nós gostaríamos que aconteça? Por quê? Porque nós não temos o Criador como prioridade. Nós não estamos levando Deus a sério como deveríamos. Nós não estamos vivendo Deus a sério como deveríamos. Irmãos, é só nós olharmos para os homens da Bíblia. Simples. Hoje em dia você para e você analisa quem são os homens no Brasil, no mundo, que têm intimidade com Deus, que os profetas, apóstolos e os doutores e um monte de coisa aí que eu nem sei mais qual é a última patente, nem sei mais. Você para analisar assim. E você? Aí você olha Abrão que se tornou Abraão. Sim, se embolou um pouco, se enrolou um pouco no diálogo entre ele e Deus, mas tinha um diálogo com Deus poderoso, tinha um relacionamento com Deus poderoso, irmãos? De Deus dizer para ele assim: olha, sai daqui, vai embora, some, sai do meio do teu povo, dos teus parentes, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Entende? Todos vocês sabem da história. Aí você olha a conversa, como era a conversa de Abrão, quando era Abrão ainda, com Deus. Olha como é que era o diálogo, olha a intimidade, o nível de intimidade que ele tinha. Olha, não era apenas, irmãos, porque Deus queria se comunicar com o homem, não era apenas isso, era intimidade. E eu creio que o Abraão, ele tinha disponibilidade, irmão, no seu espírito. Porque você sabe onde é que Deus está? Não responde. Você sabe onde é que Deus está nesse momento? Onde é que Deus está nesse momento?
Onde é que Jesus está nesse exato momento? Onde é que o Espírito... Aí você vai entender. Onde é que o Espírito Santo está nesse momento? Hein? Você pensou que Deus estava lá no céu, foi? Ainda aponta para cima. Você pensou que Deus estava onde? Não pensou o contrário, né, irmão? Você não pensou que Deus estava lá no trono, no céu, que você não sabe onde, não tem ideia da dimensão. Se pensou assim, você vai passar a pensar diferente. Deus, Ele habita em você, em mim. Ele mora. Você lembra? Antigamente tinha o templo, que era para Deus habitar no templo. E aí tinha uma cortina que passava assim, olha, de um lado a outro, uma cortina bem grossa, de alguns centímetros. E ninguém entrava nesse lugar aqui, a não ser quem? O sacerdote. E uma vez no ano. E se ele tivesse de pecado e entrasse, morria. Conta alguns que eles colocavam um chocalho na borda da roupa, e aí eles andando e fazendo aquele barulhozinho, né? Andava com a corda, né? Tinha uma corda amarrada na cintura, e aí ele entrava. Se parasse de bater o sinozinho, é porque ele tinha chegado já onde ele queria, mas se ele morresse lá, a corda era para puxar, porque ninguém ia entrar lá. Era para isso que existia o templo, porque Deus tinha todo aquele detalhe no templo, né? A presença de Deus no templo, aquela coisa toda, templo. Mas aí quando Jesus chegou, o que aconteceu? Essa cortina caiu, rasgou de alto a baixo, e quando diz que rasgou de alto a baixo, era mostrando Deus liberado para os homens, de alto a baixo. Pode olhar que fala de alto a baixo. Era dizendo que Deus tem liberdade, Deus tem livre acesso ao homem, o homem tem livre acesso a Deus toda hora, todo dia. Na hora que ele bem pensar, Deus tem acesso ao homem, não importa quem seja ele. Então Jesus morreu dando essa liberdade, ressuscitou ao terceiro dia, passou aproximadamente 30 dias aqui na terra, depois de ressuscitado, e no dia que ele estava indo para um lugar especial do lado do Pai, ele falou assim: olha, vocês não fiquem tristes, porque eu vou, mas eu vou mandar o meu Espírito, o meu Consolador, que vai ficar com vocês. Então, ele falou, eu vou simplificar para vocês entenderem. Então, eu indo, eu vou, mesmo assim eu vou permanecer com vocês, no Espírito de vocês, por causa do meu Espírito que me representa. Então, o Espírito Santo, ele representa Jesus. Por isso que ele é uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo. Tá, irmãos? Então, uma das pessoas da Trindade. Então, o Espírito Santo, ele representa o Pai e o Filho. E ele habita em você. Então, Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Amém? Através do Espírito Santo. E olha que o Espírito Santo, ele ora por você, ele intercede por nós, como diz na carta aos Romanos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Olha que o Espírito Santo tem um papel importante, que é de trazer a presença do Pai e do Filho para você e para mim.
Então era para abrirmos a boca e Deus falar. Entende, irmãos? Não é para abrirmos a boca e o Espírito Santo falar. Mas o que é que sai da nossa boca, hein, irmãos? O que é que sai da nossa boca? Quais são as conversas, as palavras? O que é que sai da nossa boca? É Deus falando? É o Espírito Santo falando? É o quê? O que é que nós falamos? Isso não envolve só o que falamos, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo e o nosso Espírito, eles fazem isso, ó. Eles tornam-se um. Então o nosso Espírito se une com o Espírito de Deus e os dois tornam-se um. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo fala. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Entende? E o apóstolo Paulo foi uma pessoa que falou muito sobre o andar no Espírito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele fala do fruto do Espírito e das obras da carne. E ali você diferencia o que é uma pessoa no Espírito e uma pessoa na carne. O que é uma pessoa movida pelo Espírito Santo e uma pessoa movida pelas obras da carne. Naquela carta aos Gálatas, capítulo 5. Tá, irmãos? Então, repetindo, quando você está no Espírito, quando o seu Espírito está assim, com o Espírito de Deus, você percebe tudo. Espiritualmente e fisicamente, você consegue discernir. Tá? Quando alguém está só na carne, ele não entende nem o que está acontecendo no ambiente, quanto mais no espiritual. Você entende? Por quê? Porque tudo que acontece no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. As coisas só acontecem no mundo físico, depois que elas são liberadas no mundo espiritual. Tá? Primeiro ponto, precisamos andar no Espírito para compreendermos as coisas do Espírito. E aí, você pode ir aí numa rodovia, numa estrada, o que é que seja, e você vê alguém pedindo ajuda, e o Espírito Santo dizer: pare, porque precisa de ajuda. E aí você vai parar, porque foi o Espírito Santo que mandou. Né? Outro momento ele vai dizer assim: não pare, é perigo, não pare. É assim que funciona, é assim que é para funcionar. Mas se alguém não está no Espírito, ele vai entender o que o Espírito está falando com ele? Não vai. O Espírito Santo vai dizer assim: pare, a pessoa precisa de ajuda. Vá lá, a pessoa precisa de ajuda. Você já visitou alguém que precisava de ajuda? Já. Deus falou para você, vá lá, faça uma visita àquela pessoa. Faça uma visita a ela. E eu vou te dizer uma coisa: quando Deus, através do Espírito Santo, te lembra, tenha cuidado com isso. Eu lembro, contei aqui o que aconteceu com um sobrinho que foi assassinado em um outro estado. E naquela semana, o Espírito Santo me incomodou, né, sobre ele. Olha como é que é as coisas. E eu, né, não me liguei o suficiente. Eu não procurei contato com ele, procurei contato com o primo, com outro sobrinho meu.
Ô, tu tem visto fulano aí, como é que tá? Né? A gente ora, né, irmãos? Mas às vezes, não é apenas a oração, irmãos. É uma visita, é uma mensagem, é ligar. Então, em vez de eu mandar uma mensagem para ele, eu mandei mensagem, foi para o primo, para perguntar como é que estava e tal, se estava indo para a igreja. Então, e 2, 3 dias depois ele foi assassinado. Então a gente precisa estar muito ligado, irmãos, no que está na nossa volta e no que está também dentro de nós. O Espírito Santo, ele trabalha a tal ponto que os profetas antigamente, eles eram avisados antes, né? Deus não fazia nada, irmãos, sem antes avisar os seus profetas. Tudo que ia acontecer, Deus avisava. Olha a história do profeta. O rei inimigo, ele arquitetava tudo contra Israel no seu quarto. E Deus chegava lá e dizia para o profeta: olha, o inimigo diz que vai fazer isso, isso, isso e isso. Avisa para o povo, para o meu povo. Aí o profeta chegava e dava a direção: olha, faça assim, 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 porque o inimigo vai armar assim, assim. Aí até o inimigo descobrir que era o profeta de Deus que estava passando o recado para o povo de Deus. Era o profeta de Deus que estava alertando o povo. Ô irmãos, cadê os profetas? Cadê os profetas? Eu quero te dizer melhor. Tu pensou em algum profeta aí? Pensou? Você é o profeta. Você é o profeta. Não é fulano, ciclano e beltrano da mídia, conhecido, famoso. Não. É você. Você lembra o que Deus falou para Jeremias? No capítulo 1? Não diga que você é um jovem, não diga que você é novo, não diga que você não tem experiência. Porque tudo que eu disser, você vai falar. Acho que a partir do versículo 9. Não diga. Olha, Jeremias 1, 9. Vamos ler aqui para a gente encerrar esse momento aqui, né? Capítulo 1, acho que o versículo é o 9. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino. Algumas versões falam jovem. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor, versículo 9, a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para o quê? Para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Os levitas podem subir. Você entendeu? Então você, pastor, o profeta Jeremias, não, você. O profeta fulano de tal, não, é você. É você que precisa se levantar como profeta. É você que precisa abrir a boca e profetizar. A morte e a vida
está no que você fala. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida está no poder das palavras, do que você fala. Então, meu querido, abre a boca e profetiza. Tá bem? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te honramos, nós te agradecemos pelos teus feitos poderosos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu chamado, te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós, ó Deus, e queremos nessa noite te bendizer pela tua palavra. Eu quero, Senhor, apresentar cada um desses irmãos que se encontram aqui nesse lugar, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que sejam ministrados também, que sejam tocados pelo poder da tua palavra. Pai, que sejamos nesses dias que nós vivemos na nossa geração, que sejamos como instrumento de exaltação ao teu nome, que sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo, como diz a tua palavra. Santo Deus de Israel, cumpre o teu querer em nós. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, e faz segundo a tua vontade. Usa-nos para o louvor da tua glória, usa-nos, ó Deus, para que o teu reino seja edificado aqui na terra, para que o teu nome seja exaltado aqui na terra. Nós te bendizemos nessa noite, nós te exaltamos, Pai, agradecidos pela tua palavra, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia.